Olá, cheguei! Agora vamos falar de quê? Clima subtropical. Onde que ele aparece no Brasil? Esse clima, ele aparece na região sul do Brasil, pegando estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Esse clima também é considerado um clima de transição para o clima temperado, que vai aparecer aonde? No Uruguai e na Argentina. Desta forma, ele é um clima peculiar no Brasil. Por quê? É o clima que mais se aproxima das condições de um clima temperado, com 4 estações bem definidas, apresentando o quê? Chuvas regulares e com amplitude térmica anual elevada em razão das estações do ano. Para que nós possamos entender isso e a sua ocorrência, a sua dinâmica no sul do país, o que nós trouxemos? Novamente, um climograma ou pluviograma, tendo como referência a cidade de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Como vamos analisar mesmo? Volume de chuvas, na primeira coluna, variação de temperatura. E na base, a variação dos meses. Qual a importância disso? Associar com as estações do ano. Relembrou? Então, o que nós vamos levar em conta? Observe. Primeiro, curva de temperatura. O que você verificou? Olha a queda de temperatura bem no centro. Você vem aqui e associa com a estação. Qual é? Inverno. Então, eu vou dizer que nós temos um inverno rigoroso. Mas, verifique a variação de pluviosidade na representação quadriculada. Olha só, chuvas que vão oscilar entre 100 a cerca de um máximo de 250 milímetros. Vamos colocar uma média entre 120 e 150 milímetros ao longo do ano. Chuvas regulares ao longo do ano com o inverno rigoroso. Esta é a forma de caracterização clássica. O que nós temos nessa região? Uma situação assim. Observe que legal. Agora tomamos como referência a fria capital paranaense, Curitiba. Viu que se repetiu? Chuvas regulares, oscilando aí em média entre 80 a um máximo de 180 milímetros ao longo do ano, apresentando o quê? Um inverno frio. Como que nós vamos chamar isso? Um inverno rigoroso, onde isso vai fazer com que eu tenha características diferentes do bioma. Então é nesta região que você vai falar em vegetação da mata de araucárias. Para muitos, então, essa vegetação é uma vegetação transitória. Detalhe muito interessante. Essa espécie é uma espécie endêmica, ou seja, só existe no Brasil. Logo, entende-se que esta é uma vegetação que representa uma adaptação da Mata Atlântica às condições de subtropicalidade. Como identificar? Observe a imagem. Você tem o quê? Um tronco retilíneo, tá? E no ápice nós temos a formação de uma copa que apresenta-se como se fosse uma taça. Olha que legal. Você viu essa imagem? Não pode ter dúvida. É porque representa uma condição de vegetação adaptada à subtropicalidade. Essa já foi uma questão de segunda fase da prova da FUVEST, para o aluno explicar por que esta é uma espécie endêmica, portanto, só existe no território brasileiro, e como que ela poderia ser caracterizada. A resposta era essa. Essa é uma vegetação considerada o quê? Mata Atlântica adaptada às condições de subtropicalidade. O que significa isso? As chuvas regulares ao longo do ano, porém com o inverno rigoroso. E aí você tem esta imagem linda para você verificar e não ter dúvida numa situação futura de vestibular. Desta forma, eu aguardo você para o nosso próximo encontro elucidativo. Até lá!